Olá, abençoada, abençoada do Senhor. Voltei depois de um mês muito difícil, muito intenso. Estou aqui de volta para propagar as boas novas do nosso querido Deus. A história de hoje está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, os versículos 35 ao 41. Tem o título Jesus acalma uma tempestade. Jesus estava no barco com seus discípulos e de repente veio um vento muito forte, ondas enormes, e as ondas varriam o barco de um lugar para o outro. E já estava quase a entrar água, a encher o barco. E Jesus estava dormindo tranquilamente sobre um travesseiro na popa. Os discípulos o acordam e falam assim: Ei, Jesus, o senhor não se importa, nós estamos perecendo. Ele então desperta, repreende o vento, acalma o mar e fala para eles: como é que vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Eles achavam que iriam morrer. Essa foi a primeira experiência dos discípulos com Jesus, vendo Jesus dominar sobre a natureza. Até então eles tinham experiência de cura, de pessoas libertas, mas foi a primeira experiência. Eu queria te dizer o seguinte, querido: se Jesus estiver com você no barco, não há o que temer, não há motivo para temer. A gente não teme nem a própria morte, porque Jesus está no barco e Ele nos garante vida eterna, aquele que crer nele, né? Também não coloque a sua esperança em si mesmo, no seu braço, na sua força, porque existem coisas que realmente a gente não tem domínio, que a gente não tem controle, mas o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle de todos. Detalhe também, Jesus estava dormindo, Jesus homem, 100% homem, estava dormindo. O nosso Deus, 100% Deus, não dorme, o guarda de Israel, aquele que nos guarda, aquele que nos cuida. Os discípulos falaram: olha, você não se importa, nós estamos perecendo. Eu queria te dizer, Jesus, Ele se importa sim com a sua dor. E mais do que se importa, Ele sabe, conhece cada detalhe daquilo que você pensa, daquilo que você sente, das lutas que você tem enfrentado, e você não está só. E eu queria te falar: convide Jesus para estar no barco com você. Sem Ele, a vida pode ser muito mais difícil, dolorosa. Com Ele, mesmo nos momentos de tristeza, de dor, a gente consegue superar mais rápido e passar. Outra questão, querido, não veja pela perspectiva humana. Procure ver os seus problemas com os olhos da fé. Enquanto os discípulos estavam vendo aquilo ali como uma morte, uma provável morte de todos eles, nosso Deus que não dorme, Ele já tinha tudo sob controle, Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E para Ele era uma experiência a mais para os discípulos. Então, no momento da sua dor, no momento em que você pode estar pensando assim: é o fim, ei, olhe com os olhos da fé. Porque o Senhor pode simplesmente estar querendo dar para você mais uma experiência com Ele. Para você ser boca de Deus sobre a terra e falar para as pessoas: olha, vale a pena servir a Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, amado Deus, eu quero me colocar diante do Teu altar, eu quero entregar a vida dessa pessoa que me assiste. Deus, só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. Pai, só o Senhor sabe os questionamentos, os pensamentos, os problemas, as lutas que essa pessoa tem travado, e muitas vezes, Senhor, ela acha que realmente ela vai perecer, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir superar. Oh, querido Deus, abre os olhos espirituais dessa pessoa para ela entender que o que ela mais precisa é do Senhor com ela no barco, que a jornada é bem mais simples, e mesmo quando está tudo turbulento, tudo sob controle, no controle do Senhor, querido Deus. Fortaleça essa pessoa, abra os olhos espirituais dela para ela enxergar além dos problemas dela e para ela confiar que o Senhor tem poder sobre tudo e sobre todos, e que o Senhor reja a vida dela e que nada lhe falte, ó Deus, em nome de Jesus, que não lhe falte a confiança, a segurança, a certeza de que o Senhor a ama e de que o Senhor está no controle, mas também que não lhe falte a iniciativa de chamar o Senhor para o barco, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, tá? Um abraço, que o Senhor te fortaleça. Com Jesus no barco é muito melhor. Um abraço.